E aí, galera, estamos aqui para mais um MetaLife. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 20 horas, o MetaLife está aqui no ar para levar até você informações que transformam a sua vida. Está aqui comigo o Paulo. É isso aí, gente. Boa noite. Começamos mais um MetaLife aí. E é como eu sempre falo, o MetaLife não é só mais um podcast nas plataformas digitais, mas sim um momento espiritual do seu dia e da sua semana. Então participe com a gente que hoje o podcast está abençoado, né, pastor? Você tem que começar igual o Jefinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Matheus também é assim, né? Jefinho, filósofo, né? Filósofo, grande. Sentindo falta das... Jefinho, o filósofo. Sentindo falta das frases de efeito dele aqui, né? Deixa que eu faço algumas hoje, pastor. Não, vamos continuar assim mesmo, só né? Jefinho tá bom, tá? Gente, está conosco aqui hoje Pastor Emerson, segundo já, né? Segundo episódio com o Pastor Emerson. E hoje nós vamos abordar o tema o sacerdócio no Antigo e no Novo Testamento, tá bom? Então o Pastor Emerson vai falar um pouco do sacerdócio no Antigo e no Novo Testamento também. É isso, Pastor Emerson? É isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Porque às vezes a gente pensa que o sacerdócio, a ideia do sacerdócio está só lá no Antigo Testamento. E aí fazer essa leitura do Novo Testamento é muito rico, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, vai trazer bastante clareza. E vamos marcar um episódio para a gente falar sobre dízimos e ofertas. Isso é forte, hein? Isso é fortíssimo. Esse é forte. Chora. Vai pegar a turma do contra aí. Mexeu no bolso. Mexeu no bolso. Só o sangue de Jesus, né? O bicho se converte, mas o bolso não, né? Mas é o entendimento do princípio, né? Acho que o entendimento do princípio do dízimo e da oferta faz toda a diferença na hora de colocar a mão no bolso. Né? Quem entende o princípio, entende a bênção que está ligada a esse princípio, não tem dificuldade em ser fiel no dízimo e na oferta. O coração não fecha. O coração não fecha. Mas tem que entender o princípio. É que nós temos uma mentalidade muito natural, né? Às vezes as pessoas, elas levam tudo pro... Nós temos os dois extremos, né? Quem espiritualiza tudo e quem naturaliza tudo também. E a gente precisa entender. Não vamos falar sobre dízimo hoje, mas que é uma bênção espiritual, né? Aliás, o senhor falou, não vamos falar de dízimo hoje, mas inclusive para falar do sacerdócio, nós precisamos falar do dízimo. Eita, glória! Os sacerdotes, eles não tinham, por exemplo, já estou dando um spoiler aqui, a terra deles, assim como as tribos eram divididas, né? Mas eles recebiam, né, por parte da comunidade, o sustento. Né? Então aquilo que eles entregavam, aquilo que eles dizimavam, né, era para o sustento desses sacerdotes, desses homens que estavam a serviço de Deus, inclusive em favor do povo. Né? Então esse princípio aí permeia toda a Bíblia. Então, olha aí, tá vendo? É forte. O sacerdote no Antigo Testamento era uma figura muito respeitada, né? Sim. A gente vê lá que mesmo os filhos de Eli, que estavam no pecado, né? Porque estavam fazendo uma série de coisas ali que o Senhor abominava, mas eram figuras muito respeitadas, né? E falando assim popularmente, não era um homem comum. Eram homens escolhidos por Deus para uma missão. Então, aí o que a gente ouve hoje? Uma frase que eu não concordo. Pastor é homem igual eu. A gente ouve, e eu não sei se o senhor já ouviu isso, mas geralmente quando eu ouvi isso, foi em tom de acusação, em tom de desprezo, né? Dizendo que, num tom que o pastor, ele não é digno de viver o sobrenatural, porque é um homem igual. Eu tenho o meu ponto de vista. Nós somos homens e mulheres iguais uns aos outros na questão da naturalidade, da natureza, da humanidade. Perfeito. Mas pastores são separados. Decidiram dizer sim ao que muitos estão dizendo não. Exatamente. Eu preciso entender que
somos iguais a todas as pessoas. Nós temos necessidades físicas, temos necessidades emocionais, somos iguais, né? O senhor paga a conta de luz? Meu Deus, e caro, hein? O senhor vai ao supermercado ou o senhor já está no nível que não precisa nem comer Vou mais? no supermercado, tem dia que sai triste de lá. Gasta muito e sai com não pouco. É? Nós temos a nossa vida, nós somos humanos como todo mundo, né? Sim. Agora, o que falta hoje é uma compreensão do chamado de Deus e quem é o homem de Deus. O pastor verdadeiramente chamado por Deus é um homem de Deus e foi investido sobre ele uma autoridade para liderar um povo, para cuidar de um rebanho, e isso o torna diferenciado. Né? Há uma unção de Deus sobre ele para orientar, para conduzir, para ministrar, para dirigir o culto, para tratar de vidas. Então, esse princípio é um princípio que vem de Deus. O ministério pastoral, assim como outros ministérios, partem do chamado divino. Mas o que acontece, pastor Paulo? Eu vejo que há uma banalização do ministério pastoral. E a gente poderia pensar aqui em diferentes situações, mas falta inclusive, Paulo, instrução sobre os ministérios. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, e ele mesmo, ele quem? O Senhor Deus, o Senhor Jesus, né? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, doutores, pastores e mestres. Né? Então, quando a igreja, ou quando uma pessoa não reconhece a autoridade de Deus que está sobre o líder, aí há esse tipo de fala, né? Essa minimização da figura do pastor. É claro que nós sabemos também que tem muita gente ocupando a função que infelizmente não entende. É porque a Bíblia também diz que tem o pastor e o mercenário, Exato. Né? Tem muito mercenário vestido de pastor, Exato. Né? Lobo vestido de ovelha. Lobo vestido de ovelha. E às vezes há a generalização. Então, todo pastor é bode, mas todo pastor é ovelha. Então a gente também precisa fazer essa distinção. O verdadeiro chamado por Deus será um homem de autoridade e de unção sobre a sua vida. Mas, se não foi chamado por Deus e de repente está ocupando aquela função, seja por quais motivos forem, sim, isso pode deixar realmente a desejar. E tem aqueles também que são chamados de Deus, só que não se posicionam como, né? Exato. São chamados, têm uma unção, é um escolhido do Senhor, porém não se posiciona para tal função, né? Será que não entenderam o princípio? Será que não entenderam o chamado? Será que não querem, meio como Jonas, né? É para ir para Nínive, vai para Tarsis, né? Ficam fugindo do chamado, né? Tem um livro que é do Jesus Cop que fala que Deus te fez de propósito. E aí ele fala sobre chamado e sobre missão. Ele fala até inclusive isso, que o nosso chamado é exercer o sacerdócio perante Deus. Exato. E a nossa missão é servir o próximo. Exatamente. Né? Gente, olha só, você viu que o assunto aqui vai render, né? Então, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar o máximo que você puder, porque quando você faz isso, o YouTube acaba entendendo que isso é relevante e entrega para mais pessoas, tá certo? Então dá essa moral para nós, que eu tenho certeza que esse episódio vai edificar muito a sua vida e das pessoas que você compartilhar. Pastor, vamos lá. Sacerdócio no Antigo Testamento. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que o sacerdócio propriamente dito em Israel surge lá com Moisés, né? Moisés, dirigido por Deus, chama Arão e seus 4 filhos para que fossem separados para o sacerdócio, ou seja, eles ficariam responsáveis pelo culto, por levar o sacrifício do povo a Deus. E, claro, também recebiam de Deus para o povo. Né? Mas, pastor Paulo, nós temos a linguagem sacerdotal, e quando eu falo linguagem sacerdotal aqui, eu estou me referindo ao sacerdócio antes mesmo de Moisés, por exemplo. Lá em Gênesis nós temos o famoso
Melquisedeque. Sim. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo. Que a Bíblia chama de sacerdote do Deus Altíssimo. Exato, né? E, inclusive, depois nós vamos ter uma alusão a Cristo lá para falar desse sacerdócio eterno. Sim. Né? E o Egito, outras nações também tinham essa ideia do sacerdócio. Agora, nós temos o estabelecimento claro dos sacerdotes com Moisés através de Arão, né? E tinha uma série de recomendações. Eles tinham que ser separados, não podiam ter defeito, né? Defeito físico, uma série de recomendações bíblicas. E o sacerdote, ele deveria então cuidar do culto. O sacerdote deveria levar o povo a Deus. O sacerdote deveria ensinar a lei. O sacerdote tinha até uma função medicinal. Quando a gente olha lá em Levítico a questão da lepra, por exemplo, se parecia lá uma mancha no corpo de alguém, quem era o médico? Era o sacerdote. Tinha que levar o sacerdote falava assim, faz o seguinte, volta para sua casa, fica uns dias lá, depois você volta. Essa situação se agravar é porque realmente pode ser lepra, aí tinham todas as medidas, né? Sim. Então assim, o sacerdócio tinha um papel fundamental. No Antigo Testamento, nós temos 3 classes importantes. Nós temos o rei, que cuidava das questões administrativas da nação, né? O profeta, que era o mensageiro de Deus, então ele recebia a mensagem de Deus para o povo, tanto é que a grande frase era assim diz o Senhor, né? E o sacerdote, que tinha aí essa função de gerir o culto, cuidar do culto, oferecer os sacrifícios e ser canal de ensinar a lei e ser canal de Deus para o povo, né? No primeiro momento, eles, na divisão das tribos, né, os descendentes de Levi, eles não tinham terra, né, eles ficavam espalhados pela nação, né, e estavam vivendo a partir das contribuições, da fidelidade do povo. Então, os levitas não foram escolhidos ali logo de cara. A tribo de Levi. Moisés era de qual tribo? De Levi? Tinha tribo? Não tinha ainda? Como que era esse processo? Nós vemos aí esse processo de formação a partir lá de Jacó. Sim, né? Que aí começam as 12 tribos. Exatamente. Né? E a princípio, então, foi Moisés, que vai estabelecer Arão, isso. E os 4 filhos. Isso, os 4 filhos. Depois ficam 2. Sim. Né? E a partir deles que vai, então, aí começar esse ministério sacerdotal. E aí, como que entra a tribo de Levi depois para ser os levitas escolhidos? O próprio ato de Deus separar. Né? Deus separou a tribo de Levi para exercer o cuidado com as coisas dele. Né? E ao mesmo tempo, a ideia da dependência, eu vou cuidar de vocês. Assim como vocês vão cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês. Né? Não vou deixar vocês... Porque quando a gente pega lá a tribo de Issacar, estava todo mundo concentrado ali, a tribo estava dividida. Sim. Já os sacerdotes, né, a tribo de Levi estava espalhada. Os descendentes de Levi estavam espalhados, né, para atender toda aquela comunidade, todo aquele povo, toda aquela região. Da Palestina, no caso. Né? Entendi. E aí, a forma de se vestir, tudo era tudo de acordo com o chamado. Tudo de acordo. Teve clareza até na forma como eles iam se vestir, e tudo tem um significado, né? As vestes, tudo tinha um significado. Né? Dá para falar um pouquinho de alguns dos itens ali? Por exemplo, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, na sua cabeça, tinha lá uma placa indicando santidade ao Senhor. Augusto, você consegue jogar aqui uma foto do sacerdote nessa TV aqui ou não? Isso. Isso aí surge na hora, irmão. Então tenha paciência. Exato. Aí. O Gu, que é o nosso intercessor aqui. Se você jogar aqui, aí o pastor vai de acordo. Olha aí. Né? Dá para jogar aquela câmera ali ou não? Quer jogar na central ali? Pesquisa, e aí nós temos um sumo sacerdote. Né? Olha aí, o sacerdote... Essa figura vestes, já dá para o senhor explicar tudo. Isso, olha aí, tinha as pedras, né, que simbolizavam, essas pedras aí no peitoral, que representava as 12 tribos, né? Então vamos lá, vamos começar pela cabeça? Vamos lá. Tinha lá aquela, como é que eu vou chamar? Não é uma coroa, mas é algo que está ali
na cabeça, né? Uma espécie de uma coroa. Sim. Que todo mundo que olhava identificava que Deus é santo, né? Santidade ao Senhor, né? Depois nós temos as vestes, né? Essas vestes eram vestes próprias, inclusive por debaixo dessa veste que está aparecendo, tinha uma outra veste, uma veste mais íntima, né? Que era justamente uma forma de guardar esse corpo, proteger esse corpo de uma exposição quando o sacerdote estivesse oferecendo o sacrifício. Né? Cobrir da nudez, enfim, tudo aquilo que a palavra nos recomenda, né? Sim. Então veja bem, ele está todo paramentado. Aí nós temos o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma função muito importante, porque uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação nacional, o sumo sacerdote, todo paramentado, ele entrava no Santo dos Santos. Né? Ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Inclusive na beira aí da roupa, né, tinha uns sininhos com romãs, né, que fazia barulho mesmo. Né? E ele entrava oferecendo sacrifícios por si, pela sua casa e pelo povo, para que os pecados fossem perdoados. Mas somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. Os sacerdotes, vamos pensar aqui no tabernáculo, né? Nós tínhamos o átrio, né, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? Em cada parte do tabernáculo, nós tínhamos peças específicas. Né? Lá no Santo dos Santos ficava a arca com os querubins, né? E a arca, biblicamente falando, representa a presença de Deus. Né? O Deus que é santo, o Deus que é perfeito, o Deus que é poderoso, né? E o homem pecador, o homem falho. Né? Nesse contexto, o sacerdote, ou sumo sacerdote, era aquele que poderia entrar no Santo dos Santos, aspergir o sangue do cordeiro sobre o altar, né? E Deus ali então, naquele momento, atuaria com o perdão do povo. Né? Isso tudo vai ter uma representação, tem uma representação para Cristo, lá no Novo Testamento. Sim. Ele se preparava o ano todo para esse momento. Sim. O sacerdote, o verdadeiro sacerdote, era um homem, ou eram homens consagrados. Sim. Né? Separados. E isso é tão sério, né? Que infelizmente na história de Israel, os sacerdotes em dados momentos se perderam. Nós temos a corrupção sacerdotal. Né? Quando nós olhamos lá para a divisão do reino, reino norte, reino sul, né? Os sacerdotes do reino norte se corromperam, se venderam. Né? E levavam o povo à corrupção. Aqui tem uma aplicação muito rica para nós, nós que somos líderes, né, pastores. Se nós não tomarmos cuidado, a corrupção sacerdotal afeta diretamente o povo, traz consequência para a igreja. Né? O povo de Israel estava lá debaixo de um reinado com reis ímpios, reis maus, reis pecadores, e a classe sacerdotal corrompida a ponto de trazer a idolatria para a nação. E o quanto isso comprometia a espiritualidade, e não somente a espiritualidade, que é outra coisa que nós precisamos entender também, pastor. Um princípio quebrado afeta não somente a nossa vida espiritual, mas afeta outras áreas. Sim. Então, aquilo que eu atraio para o Brasil influencia a economia, influencia a religião, influencia as casas. Percebe como que a gente precisa ir? O negócio ir é além? Muito sério. Muito sério. É muito sério. Então na cabeça tinha o mitra, a mitra. Santidade ao Senhor, né? Estava escrito. Isso. Pedra de ônix. Isso. Peitoral. Que estão ali as pedras, né? Que simbolizando. Tinha as 12 tribos ali, né? Aí tinha Urim e Tumim. Urim e Tumim, que eles lançavam... lançar sortes, né? Para uma como resposta. Se fossem os dados mais ou menos de hoje ou não? Vamos usar assim, um comparativo bem empobrecido, simples, né? bem simples. Só um cuidado que aí tinha um sentido especial e um direcionamento, né?
Pra gente não fazer disso um misticismo. Então eu vou pegar umas coisinhas aqui, do Nitê, né? E vamos ver o que Deus fala. Exatamente. Sim. E aí ela acendia verde, amarelo, vermelho, isso procede ou não? Então, essas pedras, quando lançadas, né? Aquela pedra que se destacasse era um direcionamento da resposta de Deus. Se vai ou fica. Exato. Aí tinha também o cinturão. O cinturão, exatamente. Tinha a túnica azul. Tá aí, ó, aparecendo na imagem. Túnica branca. É mais ou menos isso, né? E aí a gente vê que a vestes do sacerdote era comum mais simples, era né? simples. Uma veste branca, mais simples. Sim. Exatamente. E qual que era o processo quando ele ia para o tabernáculo? Porque começa ali pelo pátio, né? Exato. Começa pelo pátio. Exato. Vamos supor, nós estamos entrando no tabernáculo agora. Um sumo sacerdote está entrando num tabernáculo. Qual que seria o ritual ali a partir do portão? Isso, o tabernáculo nós temos na entrada o altar do holocausto e nós temos a pia da purificação, né? Que já simboliza algo muito interessante. Para eu entrar na casa de Deus e na presença de Deus, eu preciso trilhar pelo caminho da santidade, da pureza, né? Entrando no lugar santo, você tinha a mesa dos pães, você tinha o candelabro, né? Onde ficavam as luzes, né? E você tinha o altar do incenso, né? Que simboliza a oração, né? Passando pelo lugar santo, aí sim nós tínhamos o lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança, que representa claramente a presença de Deus. E uma coisa interessante é que o tabernáculo é construído no deserto. Era a casa de Deus no deserto, né? Mas é muito rico, e aqui isso me ensina algo muito valioso. Não foi feito de qualquer maneira. Deus deu a planta, Deus deu os materiais que deveriam ser utilizados, a riqueza de cores, a riqueza de detalhes. Não pegou uma madeirite qualquer lá e construiu uma mesa, a mesa dos pães. Não, era madeira de acácia, madeira boa, né? Era ouro batido, era, enfim, material, as cortinas, muito rico, muito detalhado, as argolas, enfim. Isso demonstra para nós um Deus de excelência. Sim. Né? E que merece ser adorado com excelência. Eu costumo dizer, pastor Paulo, que Deus é pedagógico. Então, tudo na Bíblia é para o nosso ensino. Né? E na medida em que vou conhecendo Deus e vou conhecendo a Escritura, eu perco de vista a dimensão do empobrecimento para as coisas de Deus. Né? Porque às vezes se tem essa visão, é para Deus mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Eu não estou falando aqui que eu vou fazer aquilo que eu não tenho. Eu tenho que fazer o meu melhor para o Senhor. O que eu não posso é ter condições de fazer o melhor e por ser para Deus fazer de qualquer maneira. Fazer de forma inferiorizada. Né? Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Por ser para Deus, exato, eu vou fazer o meu melhor. Afinal de contas, Ele fez o seu melhor por nós. Sim. Nos entregou o melhor que Ele tinha, que foi Jesus Cristo. Então, quando o sumo sacerdote entrava, ele se lavava na pia de bronze? Tinha todo esse ritual de purificação. A pia de bronze é mais ou menos o que Paulo fala sobre a ceia, examine-se o homem a si mesmo. Fala que, eu já vi, eu aprendi na verdade, né, que a pia de bronze, ela formava um espelho da água ali, e quando a pessoa, o sumo sacerdote, ele ia se purificar, lavar as mãos ali, o único reflexo que ele via era o dele mesmo. Olha que interessante. Então era um momento que ele refletia, o momento que ele não olhava para ninguém e ele via quem ele realmente é. E naquele momento ele tinha uma autorreflexão. E aí eles falam, né, que faz alusão a 1 Coríntios 11, 23, que Paulo começa a falar da ceia, que ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Perfeito, né? Porque a ceia é esse momento de comunhão, sim, mas não é um momento de análise do outro. A ceia é um momento que eu me analiso, faço uma autoanálise, né? E aqui é interessante, porque o ser humano ele tende a analisar o outro. Fulano está participando da ceia, sim.
Nossa, esse cano tá tomando, ele pode tomar ceia? É assim mesmo. E aí o senhor deu o exemplo da pia. Quando eu olho, eu me vejo. E vejo o quanto eu preciso dessa purificação. E aí não é uma purificação, e aqui é a riqueza. Lá no Antigo Testamento, o ritual se repetia. Sim. No Novo Testamento, em Cristo já foi consumado. Então, em Cristo nós somos purificados. A Bíblia diz assim, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica então, de a todo ceia pecado. Seria a purificação no Novo Testamento. A ceia, ela tem por finalidade, e isso é uma pergunta interessante, por que eu participo da ceia? O que é a ceia? A ceia é um memorial, onde eu trago a memória, por isso o memorial. Quem eu era, um pecador, mas eu trago à minha memória que Cristo veio ao mundo. Para quê? Para morrer por mim, pelos meus pecados. Então, Cristo morreu. Se eu parar aqui, a ceia pode ser um culto triste. Em muitos lugares, o culto de Santa Ceia é aquele culto triste. As pessoas ficam pesadas, né? É um culto mais emotivo. Mas, só que o que é a ceia? É o momento em que eu trago à minha memória que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, ele está vivo. Se nós formos lá a Jerusalém, não sei se o senhor já foi a Jerusalém, eu também não fui. Ainda não tive oportunidade. Mas iremos. Então, mas chega lá no túmulo de Jesus, ele não está lá. Sim. Os restos mortais não estão lá. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a ceia, eu trago a memória que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e eu trago à minha memória a terceira verdade que a ceia enfatiza para nós. Ele voltará. Então, eu sou perdoado, sou purificado através do sangue de Jesus, sou justificado, somos lavados. Então, eu vou para a Santa Ceia já com essa convicção, já com essa certeza. Hebreus vai falar para nós que Cristo é o perfeito sumo sacerdote. Sim. Tudo isso que nós vivemos lá no Antigo Testamento era imperfeito. Porque os sacerdotes, por mais que eram escolhidos por Deus, eram separados por Deus, eram humanos, portanto estavam debaixo da condição do Hebreus até pecado. fala, né, que salvava, mas não produzia transformação, Exato. né? O sacerdócio no antigo, Exato. Né? Aí quando muda o sacerdote, muda a lei, né? Exato. Porque ali, pastor, quando o sumo sacerdote estava ali vamos supor, está ali na pia de bronze ali. Em Cristo, nós vemos que Cristo, ele, por exemplo, ele pega sobre o adultério. Cristo disse, você pensar se adulterou. Exato. Mas, para o sumo sacerdote naquela época, será que já era julgado o pensamento ou a atitude? Então, no Antigo Testamento, nós temos uma percepção do pecado de forma mais prática mesmo. Sim. Né? Claro que o pensamento estava lá. Sim, estava no coração. Mas era esclarecido. Mas para ser considerado, para o levar à morte, seria por exemplo, o ato consumado. A pessoa que foi pega no ato de adultério. Sim. Ela foi pega. Sim. Então ela deveria ser apedrejada. Ok? Agora, no Novo Testamento, e aqui é algo muito importante para nós, porque eu ouço muita gente falar assim, nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos mais no tempo da lei. Né? A graça, você pecou, você pode viver no pecado e a graça está aí para te alcançar. Tal. Mas eu costumo dizer que é um desafio muito grande ser crente na graça. Sim. Porque é isso que o senhor falou. Porque estreitou. Estreitou. Antes, ou foi pego no ato de adultério, vai ser apedrejado, porque foi pego. Na graça, se olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já adulterou. Então, olha como isso é sério. É o que fizeram com a mulher adúltera, né? Pegaram e cumpriram a lei. Levaram duas testemunhas, que a lei dizia que tinha que ter duas testemunhas oculares do fato, tinha que ter duas pessoas que viram. Fica meio estranho ali, porque o cara não foi pego, então, o cara fugiu, então
dá-se a impressão de que foi uma armação ali para pegar Jesus. Exato. E alguns chegam a dizer também que o adultério dela poderia ser um adultério religioso, né? Que o adultério religioso também era considerado como adultério naquela época. É uma possível escapatória que eles têm ali, mas acontece que foi levado só a mulher. Só a mulher. E o cara... Tem um desvio da lei aí. Pois né? é. Quer dizer, por que só pro lado dessa mulher? E tinha que ser os dois. Exato. Tanto é que Jesus ele não fala nada no primeiro momento, né? E quando ele se levanta, ele confronta. A Bíblia diz que tinha ali dos mais velhos aos mais novos, né? Quando Jesus fala, ele confronta. Quem de vocês aí não tem pecado? Quem não tiver, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que foi saindo um a um, não ficou ninguém. Por que não ficou ninguém? Porque o único que não tem pecado era ele. Se não tinha pecado era ele. Né? Fica ele e a mulher. E aí ele se aproxima da mulher, e é interessante a graça de Deus, porque o Senhor fala assim, ninguém ficou aqui para te condenar? Ela responde, ninguém. Então nem eu te condeno. Eu não vim aqui para condenar, eu vim para salvar. Né? Só que aí ele fala uma coisa, pastor Paulo, que é muito interessante. Vai e não peques mais. Esse conceito precisa ser resgatado hoje. Que nós temos uma geração que entende, Paulo, e claro que eu não estou generalizando de forma alguma, né? Mas o empobrecimento da palavra faz com que muitas pessoas pensem que, porque elas são humanas, que nós somos pecadores mesmo, né? Nós estamos na carne, a carne é fraca. É justificar a minha humanidade para o meu pecado. Exato. Então eu posso lá, quando que é o culto de ceia na igreja do Senhor? Segundo sábado, segundo domingo. Eu posso ir no segundo domingo lá e cear e passar os 30 dias adulterando, porque a carne é fraca. E aí só no dia. E aí assim, nós estamos na graça, então assim, venha como está e fique como está. Né? Todas as vezes que nós encontramos Jesus perdoando, como o caso dessa mulher, vai, mas não peques mais. A Bíblia diz assim, não pequeis. Não pequeis. Se alguém pecar, olha a condicional aí, se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo, né? Mas é claro que nós pecamos todos os dias. Sim. Nós somos humanos, nós pecamos. Mas a gente precisa considerar, primeiro, a nossa dependência de Deus. E segundo, que embora nós falemos por pensamentos, às vezes por palavras, isso não dá margem para que a gente viva na prática do pecado. É muito aquele pecado racional, né? É a escolha do pecado. Acredito eu que a gente vamos pecar sim, mas como acidente de percurso, não como escolha, né? Paulo, vamos pensar assim, o adultério. Vou pegar esse exemplo que o senhor trouxe, né? O adultério acontece no papum? Saiu ali e adulterou. Não, é um processinho. Não, é um processo. É alimentado, né? É alimentado. É a mensaginha no WhatsApp, né? Exato. É as conversinhas. É um olhar diferente, é uma indiretinha aqui, uma cantada ali. Né? É isso mesmo. Sério isso. É assim que começa. Né? E vai despertando o desejo. O desejo consumado gera morte. Né? E a Bíblia diz que o pecado paga salário. Pois é. Esse salário tô fora. Não é? Qual é o salário do pecado? A morte. A morte. Né? Porque a Santa Ceia, ela é memorial, né? A justificação já aconteceu na cruz. Sim. Isso é importante. Porque tem gente que pensa, e aí a gente acaba retornando a algumas práticas de outras igrejas, inclusive cristãs, né? A ceia não tem por objetivo salvar. Não, eu vou lá tomar ceia porque... Né? Não, eu participo da ceia porque sou salvo. Porque eu já sou salvo. Já fui lavado, já fui justificado. Né? Estou nesse processo rumo ao céu, então vou participar da ceia, lembrando que Cristo fez por mim e que Ele voltará. Né? Então, ao mesmo tempo que nós trazemos essa convicção, a ceia também nos prepara. Cada vez que eu pego lá o pão e o vinho, né, o suco de uva, eu, quando participo, a trombeta vai soar. O arrebatamento vai acontecer. Né? E eu preciso estar preparado, estar pronto.
É trazer a memória, né? Trazer a memória. Porque exatamente. Jesus fala, né? Quem não come no pão e não bebe do cálice não tem parte comigo. Mas isso fala de comunhão, né? Comunhão. Fala de comunhão. Não que o culto de Santa Ceia não é importante, que para nós é um dos cultos mais importantes que tem. Né? Na verdade, é um dos rituais mais importantes que nós fazemos como igreja. Né? Mas o corpo ali traz saúde espiritual para nós. Nós vamos lembrar, olha, nós nos alimentamos de Cristo. Cristo nos sustenta. Né? E Santa Ceia para quem não é batizado? Então, isso também é uma polêmica, uma polêmica. Eu ouço pessoas dizendo que, porque lá na igreja Elion a gente explica sobre a ceia, mas não proíbe ninguém de tomar. Nós temos um entendimento do que a pessoa ela tem que se autoexaminar. É claro, eu posso orientar. Eu posso dar, no meu ponto de vista, eu posso dar uma orientação, mas dizer participa ou não participa, não cabe a mim. Isso é de fora o íntimo, né? Entendeu? Então, às vezes acontece alguém que não é batizado pegar. Hoje já não gera tanto espanto mais, mas antes gerava. Nossa, você viu? O cara veio visitar e tomou a Santa Ceia. Eu falei, e aí, o que tem? Né? Se todo problema fosse esse, tava bom. Então, mas... Que a ceia não tem caráter salvífico, né? A ceia é um memorial. É claro que a gente entende e pensa que vai participar da ceia aquele que entendeu o processo de salvação, que entregou a vida para Cristo, que está caminhando com Cristo. A ceia é diferente do ato de batismo, né? Que é renúncia, né? Exato. Jesus deixou 2 ordenanças. As únicas 2 ordenanças. O batismo e a Santa Ceia. São as ordenanças para a igreja. Ide, batizai todas as nações. Né? Pregai, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E eis que estou convosco todos os dias. Né? E a Santa Ceia. A igreja primitiva constantemente se reunia e tinha a Santa Ceia. Então, mas não pode dizer que é pecado quem não é batizado tomar uma Santa Ceia, né? Isso passa muito pelo caráter denominacional. Nós temos várias manifestações. Sim. Tem igrejas que mais fechadas para isso. Tem igrejas que têm essa compreensão. Isso. E não, é da consciência de cada um, tal, né? Você está ali, está pregando, explicou, ensinou, examine-se a si. Né? Porque a ceia não salva. Eu participo da ceia porque sou salvo. Né? E se é uma forma, de repente, como o senhor falou, lá na igreja a gente prega, orienta e a pessoa participa. De repente, naquele momento ali, ela verdadeiramente se converte. Pois é. Ela entende o princípio. Né? Então, mas eu concordo contigo, é um assunto que abre assim, muito leque. Muito leque, exatamente. Abre. E se eu sou salvo, eu tenho atitudes de quem é salvo. Sim. Porque o que tá ficando ruim hoje são as atitudes dos cristãos, né? Não generalizando, é claro, mas tem muita gente que está banalizando muito a fé, né? E é muito aquilo, né? Eu participo da Santa Ceia, então eu participo do corpo, né? Então eu acredito que além de eu participar do corpo em memória, um ritual de memória, eu tenho que participar do corpo, que é a igreja, que é a minha denominação. Tem gente que está na igreja e não participa do corpo. Não participa. Ele não está inserido em nada ali. Isso ele é sério. Uma prótese, ele é um organismo fora do corpo ali. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Isso é bíblico. Né? A igreja tem 2 igrejas. Toda a igreja tem 2 igrejas. A igreja verdadeira e a falsa igreja. Né? Que, eu vou usar aqui a linguagem bíblica. O joio e o trigo. Sim. O joio e o trigo estão no mesmo lugar. São parecidos, parecidíssimos. Quem pegar o joio e o trigo, parecidíssimos. Né? Mas vai ter o dia da colheita. Né? No arrebatamento da igreja, todo mundo que está na igreja vai subir? Tem dúvida que não. Né? Então, por isso que eu preciso examinar a minha... Eu não tenho condições de falar, Pastor Paulo vai subir. Pastor Paulo vai subir. Só Jesus. Não, ele só sobe, Deus ele não. sabe. Os 2 sobem, eu não subo. Né? Não tem condições. A Bíblia fala que vai ser uma grande surpresa para muitos. Uma grande surpresa. Eu costumo dizer que o céu será um lugar de surpresas.
né? Agora, a vivência aqui nessa terra, a vivência cristã, ela precisa ser marcada pelo fruto. Sim. Como eu conheço um crente? Pelo fruto. Né? Tá lá, caridade, bondade, paz, longanimidade. E Jesus vai falar isso. Como é que você conhece uma árvore? Pelo fruto. A vida cristã na Terra é um preparatório para o céu ou não? Deve ser. Deve ser, né? Aliás, eu não devo viver na terra porque eu vou para o céu. Eu devo viver o céu na terra. Entendi. Né? E quando eu falo viver o céu na terra, já entendendo que eu não sou desse mundo, que eu não sou regido pelas leis desse mundo. O que não quer dizer em submissão às leis, Claro. né? Mas assim, eu tenho um reino superior que me domina. Porque olha só, quando a gente começa a viver com o céu no nosso coração, a nossa perspectiva de olhar sobre essa vida muda. Sim. Muita gente foi curada nas emoções, talvez não curada no físico, mas tão contentes e satisfeitas porque elas entenderam que elas são do céu. Sim. E aquilo que é imposto pela sociedade, aí entra o parâmetro, não é só lei, igual você disse, a gente tem que ser submisso à lei do homem, porque Cristo ensina isso. Sim. Mas aquilo que é imposto pela sociedade a gente não aceita mais, né? Exatamente, porque o que me rege é superior, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: agora que vocês são de Cristo, pensem nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Ele não está ensinando ali os crentes a serem, como que eu posso falar aqui? Não responsáveis, omissos, relaxados. Ah, não, então vou viver aqui de qualquer jeito, não vou me preocupar com nada. Por exemplo, o cristão ele deve se envolver com o cuidado do planeta? Sim. Claro, né? Eu tenho que tirar o lixo, eu tenho que ajudar a plantar árvore, eu tenho que cuidar do rio. O exemplo em tudo. O exemplo. Os primeiros, né? Exatamente. Eu vou pagar os impostos, dai a César o que é de César, né? Vou pagar os impostos, tal. Vou ter responsabilidade social, responsabilidade familiar, responsabilidade política. Né? Eu sou um ser humano com passaporte, né? Exato. Eu sou um ser humano com passaporte. Então eu vivo Jefinho naquelas... vem? Jefinho vem. Eita, agora, hein? Chegou o Jefinho. Eu vivo aqui nessa terra, eu vivo nessa sociedade, cumpro aquilo que é proposto para mim, porém eu tenho um passaporte aqui comigo. Né? E eu tenho que estar me preparando para... Eu tenho uma notícia para te dar. Seu passaporte foi cancelado. Tá repreendido, né? Tá repreendido. Isso não é de Deus não, né? Não é de Deus não, meu companheiro. Tem uma música, né, um hino que fala que sou peregrino na terra. É isso, nós estamos aqui de passagem. O problema é quando o cristão ele perde isso de vista, porque aí fica igual o povo de Israel quando foi cativo na Babilônia. Estabelece morada lá. Tá bom aqui. Tá gostoso. Aqui tá ótimo. Né? E nós não somos daqui. Ô pastor, a questão do joio do trigo, quando fala que o agricultor que vai fazer essa divisão, essa separação, é lá para a salvação, né? Porque o sacerdote, o pastor, quando ele aperta o trigo e quando ele aperta o joio, a gente vê a diferença, quem é trigo e quem é joio. Porque o joio, você apertou ele, o que ele faz? Ele espalha, ele desaparece, ele some, ele vai embora. E o trigo não. O trigo você aperta ele vira semente. Exato. Ele vai brotar, ele vai frutificar, ele vai prosperar. Então E quando cai no chão e morre, dá muito fruto. Então, olha só, hein? Né? Se a semente de trigo cair no chão, não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Tá vendo? Eu ia pregar sobre isso, viu, pastor? Interessante ele ter fica mostrado isso. Fica a dica. Eu ia pregar sobre isso. Fica a dica. Ai, meu Deus, hein? E, pastor, então os levitas, vamos voltar aqui, os levitas assumem lá essa postura, né? E eles começam, tinha as 3 classes ali, né? Os 3 filhos, né?
São 3 mesmo, Três né? classes que o senhor diz. Que tem os gersonitas, que cada um cuida de uma... Isso, depois isso vai, os meraritas vão cuidar e os de áreas, coatitas, né? Transporte Isso. do tabernáculo, depois os cuidados com o templo, né? Isso. A função do levita era cuidar das coisas do Senhor, que incluía o louvor. Sim, né? Que hoje por isso que chama quem canta de levita. Né? Hoje nós temos cantores, e aí a gente precisa separar. Eu entendo o sentido que se quer dizer, mas os levitas eram os descendentes de Levi. Não quem canta, né? Eram judeus, eram hebreus, melhor dizendo, né? Que descendiam de Levi e que eram responsáveis lá pelo cuidado com as coisas de Deus, né? E deveriam levar isso muito a sério. E eram eles que tinham que fazer, né? Isso é tão sério, tem aquele caso de Uzá, que teve uma boa intenção. Sim. Primeiro que estavam transportando a arca numa carroça. Já começou ali, né? Começou errado aí, né? Era para ser carregada nos ombros. Exato, né? Tinha lá o material para o transporte. E aí quando o carro passa lá num buraco, uma panela dá, né? Vai lá e coloca a mão, a intenção foi boa, mas não era para ele. E o que acontece? Morre na hora. Pra gente ver como que as coisas de Deus são sérias, né? E aquilo que Deus estabeleceu. Foi uma quebra de princípios. Foi uma quebra de princípios. E a arca estava meio que desprezada, né? Naquele povo. Também. Né? Tava desprezada. Levou um canto, levava para outro, ficava na casa de um. Tá fora do lugar. Ninguém valorizava aquela presença, né? Os defeitos físicos hoje são espirituais? Sim. Porque cada defeito simboliza um... E aí era algo específico dos sacerdotes, até porque o sacerdote precisava ser perfeito para desempenhar o serviço, porque não era uma coisa... não ficava lá, hoje eu só vou trabalhar das 7 às 8 da noite. Não, eles estavam ali. Hoje eu vou sair meio-dia. Eles estavam ali fazendo... Vou almoçar e não volto mais. Fazendo os sacrifícios, cuidando, né? E qual que é a ideia também? Como eu disse, tudo era sombra, apontando para algo perfeito. Sim. E eles estavam representando a perfeição. Exato. E apontando para Cristo. Sim. O sacerdote que viria, o sumo sacerdote que viria, que era perfeito. Né? Pastor, eu não entendi essa colocação do defeito físico. É porque tinham vários defeitos, eu não lembro. Por exemplo, não podia ter o pé grande, o pé chato, né? Isso, né? Tinha alguma deficiência mesmo. Tinha algumas não poderia deficiências físicas. Tipo assim, não podia ser cego, não podia ser surdo, não podia ter defeitos físicos, e aí, né? Uma consideração aqui, pastor, que é muito importante, né? O cuidado para a gente não trazer isso para a atualidade. Sim. Né? Então alguém que de repente tem alguma deficiência física não vai ser aceito na casa de Deus? Não pode ser um obreiro? Não é isso. Né? Pelo amor de Deus, que ninguém nos interprete assim. Na verdade, agora se tornaram assim, morais, né? Exatamente. Se tornaram morais. Exatamente. Né? É uma situação específica para aquele momento, né? Para aquela condição, a condição sacerdotal. É isso mesmo. Então, não é porque tipo, o seu pé é grande, é chato, é esquisito, aberto. Mas você pode ser sacerdote, entendeu? Entendi. Pezinho lindo, certeza. O meu é pequenininho, 38. Entendi. O seu que número que é? 44, 45. Já não podia ser sacerdote. Você é pé de gigante. Pé de gigante. Você é descendente de Anak? Um pouquinho gordinho igual a sua. Não podia também. Os gordinhos também não podia, né? Isso aí eu já estava fora, entendeu? Entendi. Então, ainda bem que hoje são defeitos morais. Morais, né? É que eu não queria achar aqui onde que tá aqui, mas... E um aspecto interessante, né? Da gente falar... Ela não podia ser careca também, ó. Aí, pronto. Meu Deus. Fora, olha lá, Levítico 21:8, sacerdote. Então, peraí. Tadinho do Tiago, não podia ser nessa época. Ô, língua, hein, cara. Acabei de ler aqui. Santo consagrado. A hora que eu achar que eu falo de novo, mas não podia cortar o cabelo de forma, não podia fazer o calvão de cria, sabe? Eu já estaria meio que fora disso aí. O calvão de cria. Tinha que ter cabelo assim, igual meu, lisinho, bonitinho. Não podia ter cabelo assim também, porque senão na hora do culto ia ficar... Aí entra a vaidade, olha aí. Mas aqui, ó, Levítico 21 fala leis
para os sacerdotes. Nunca contamine tocando uma pessoa morta. Que era o nazireu, né? Uma irmã, porque o sacerdote é responsável. O sacerdote 5. O sacerdote não deverá cortar o cabelo de forma a deixar pedaços de calva na cabeça. Tampouco fará isso na barba. Entendeu? Você lê igual a Firmina. É um talento para ler. É um talento para leitura. A filha de um sacerdote se tornar prostituta, violando a santidade do seu pai, e a sua própria será queimada. Não vai não. Um ponto importante a frisar que os levitas, nós temos sacerdotes que eram os descendentes de Arão, né? Sim. Os levitas, que eram os descendentes de Levi, eles estavam subordinados aos sacerdotes. Então eles estavam ali, vamos dizer assim, formando uma equipe que cuidava, que era liderada pelos sacerdotes. Então essa observação é importante. Não sei se de fato uma vez eu vi uma pregação que explicava sobre isso. A tribo de Maria é diferente da tribo de José, né? Ou não? Não tem nada a ver. Eu não me recordo exatamente dessa informação. Eu acho que tem algo assim, que um era de Levi, a outra era de Arão, alguma especificação assim. Sim. E aí vem Cristo que une tudo. Tem uma... Não sei ao certo isso. Cristo faz essa unificação, né? Não só da questão de tribos, mas da humanidade. Sim. Textos assim, que de ambos os povos fez um. Então em Cristo não há judeu, não há grego, católico, evangélico. Não há. Em Cristo há uma igreja, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O sacerdote não podia ser o crente a pá, que tudo joga para os outros. Você falou, cobrou, ele joga para os... mas é o pastor Emerson. Mas é o Vitor. É o Gu. Não podia também. Não podia ser assim, você? Não, então não... Tem muita gente. Alguns aí que não já estava fora. Já estava fora. Aí, pastor, isso segue... E aí o Novo Testamento? Como que fica? Porque aí Hebreus descreve bem isso, né? Acho que é Hebreus 7, né? Que fala sobre o sacerdócio da ordem de Jesus Cristo e tal, e que não é da tribo dos levitas, mas acho que da tribo de Judá, né? Jesus da tribo era o leão da tribo de Judá. Isso, da tribo de Judá. É o destaque que eu queria trazer. Interessante. Esse destaque que você tirou da minha boca, pastor. Esse destaque mesmo que eu queria falar. E aí, como que fica isso agora? Daí 1 Pedro 2,9, né, fala que somos sacerdócio real, que foi uma mensagem pregada nesses últimos 10 anos. Acho que nunca pregaram tanto sobre sacerdócio como pregou agora, né? Porque o que é o sacerdote? Pastor, só voltando um pouquinho, voltando no Antigo Testamento, e o bode? Porque ele entrava, ele tinha que impor... Como que era essa questão do bode? Você tinha o que era sacrificado. Sim. Né? E o sangue, então, seria aspergido sobre o altar. Né? E tinha um que era imposto à mão. Os pecados lá eram... Né? Vamos usar aqui, transferidos. Da nação. Né? Da nação. Todo mundo. Do sacerdote, da família e da nação. E esse animal era solto. No deserto. Ele ia embora, né? Pelo deserto, simbolizando os pecados sendo levados. Então tinha aí surgiu o bode expiatório. Aí o bode expiatório, né? Forte, hein? Tem gente que anda puxando o bodinho para transferir tudo pro bode. Mas é o bode. Mas é o bode. Não sou eu. É o bode. E aí, pastor, isso no Novo Testamento agora, como ficou essa situação para nós? No Novo Testamento, todo cristão oferece o sacrifício vivo a Deus, que é a sua vida. O culto é um sacrifício vivo. Sim. Hoje o sacrifício somos nós. Paulo fala hoje isso. Nós, né? Nosso coração, a nossa vida. Né? Agora, tem uma coisa importante a ser dita. Se for pensar na família, em termos de hierarquia, por exemplo, estabelecido por Deus, o homem é o sacerdote da casa. Né? O homem é aquele que conduz a sua família a Cristo, através dos valores, dos princípios, né? Norteando, dirigindo. Né? Agora, todos nós devemos exercer essa, entre aspas aqui, função. Todos nós. E há uma diferença, né? Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que isso significa? Que agora não é só o sumo sacerdote que entra na presença de Deus. O acesso está livre. Entremos com ousadia. Então,
todo ser humano em Cristo tem acesso livre à presença de Deus. Martinho Lutero, uma das questões, um dos pontos importantes que culminaram para que a reforma protestante acontecesse, estava justamente na defesa do sacerdócio de todos os crentes. Hoje, todo crente tem acesso direto a Deus a qualquer momento. E o que o catolicismo naquela época falava? Tinha o sacerdote. Entendi. Né? Ainda figura, nos dias de hoje não é assim. Ainda se tem essa ideia isso no da ficção. Sim. Entendi. Sim. Por exemplo, hoje, o senhor é o pastor da igreja. Mas se uma pessoa fica possessa por demônios, o seu membro, o seu liderado precisa te chamar? Não. Não. Porque é no nome de Jesus. Exato. Ele mesmo, né, tem a presença de Deus na sua vida. Ele mesmo pode ir lá e expulsar em nome de Jesus. Sim. Né? Isso tira, de certa forma, um peso. Sim. Né? Porque o pastor tem várias atribuições, várias responsabilidades. Né? E uma delas é justamente gerar autonomia nesse aspecto. Preparar, né? Preparar. É o sacerdócio de todos os crentes. Todo crente é um sacerdote. Todo crente tem acesso à presença de Deus. Todo crente ele presta o seu culto, o seu sacrifício vivo a Deus. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Já pensou se até hoje nós tivéssemos que receber as ovelhas lá para o sacrifício? Pastor, vamos lá. Filho. Né? Agora, o princípio do sacerdócio em casa é muito importante, pastor. Sim. E tem sido banalizado. Quando, por exemplo, a gente ouve muito assim, não, quem tem que ensinar os meus filhos é o pastor. Ele tem que ensinar. Ou é o professor de escola dominical, o professor do departamento infantil, enfim, o que cada igreja usa. Hoje se maqueia muito, né? O inimigo maqueia muito a verdadeira realidade do que é ser impossível. Maqueia ou maquia? Não sei, pastor. Maquia, sei lá. Perguntar para o nosso assessor de assuntos aleatórios ali, o Hugo. Hugo, é maqueia ou maquia? Maqueia ou maquia? Pergunta para o apóstolo Google. Vamos lá, hein? O que você acha que é, Paulo? Maquia, pastor, eu acho. Acertei. É aquele que dá uma ênfase, né? E saiu maqueia. É, maqueia. Então vamos lá, vamos começar de novo. Vamos rebobinar. Voltando para o começo. Vai. O inimigo, ele maquia muito. Isso. O que a verdadeira intenção, né? Exato. Por isso, nós cristãos temos que ser intencionais, verdadeiros naquilo que a gente tem como verdade, né, pastor? Talvez seja essa uma das... O senhor se enche de orgulho, né? Nossa, orgulho Deus, santo, né? Ele não sabe me olhar assim com olhar, eu falando uma... Como fala? Sério, né, pastor? Você olha assim com uma... Mas é verdade, às vezes o inimigo ele maquia muito a real intenção, igual o empoderamento feminino. Empoderar, as mulheres são empoderadas, tem que empoderar, a mulher que manda no lar, essas coisas. É muito esse maquiar. O que você acha do empoderamento feminino nos dias de hoje? Discordo. Eu discordo, eu acho que não é um machismo da minha parte de discordar disso, porque é o que eu falo. É o que ele falou, o homem que é o sacerdote, que tem que conduzir a casa. Opa! Não, eu discordo porque ele falou, entendeu? Ó, rapazinho, ó bodinho. Não dá pra falar sério, né? Vai, sem citar ninguém, vai, só você. Assim como a Bíblia fala, assim como eu acredito, o homem é o sacerdote da casa. Lógico, tem coisas que são em conjunto. Né? A maioria das coisas, 99% das coisas é o conjunto, é o casal, porque assim como fala, é só carne, né? Mas esse empoderamento feminino que é a mulher, eu discordo. O que o senhor acha, pastor? Eu não estou jogando para o senhor, mas o que o senhor acha? Eu já te proibi de fazer isso hoje. Pastor, a questão do homem, nós falando agora como pastor, quando a gente pega uma família que o homem não exerce o sacerdócio, essa família é muito problemática. Por exemplo, alma, né, nós vemos, é muito alma. Nós vemos, por exemplo, uma simbologia de Adão e Eva. A gente pode pegar lá no Éden, o Adão como o espírito e Eva como a alma. A serpente, ela foi direto aonde? Na alma. Ela não foi em Adão.
Dentro do que Adão representava. Não estou falando de machismo aqui, como citou meu amigo Paulo. Porque alguém vai falar, é machista. Não tem nada a ver de machista. Nós estamos falando de princípio bíblico. Então, ela foi lá. Aí a mulher, vamos supor, a mulher, ela é sentimental. A irmã olhou, ela entrou na igreja do Senhor lá. A obreira olhou torto para ela, ela pega o marido e vamos embora, aqui nós não pisa mais. Né? Aí, a gente vê essa casa que a mulher dita as regras. Nós vamos congregar aqui. Hoje não sai ninguém. Hoje nós não vamos no culto. Ou o marido mole. Ai, não quero ir no culto. Ela que tem que ficar. Vamos pro culto. Vamos não sei o quê. A gente vê que esse lar... Posso complementar a sua fala do Éden? Deve. Quem comeu do fruto primeiro? A bendita da mulher. Quem deu ouvidos à serpente? A mulher. Ok. Mas quando Deus foi falar... Falou com quem que ele falou? Com o homem. Adão, onde estás? Só isso, agora você tem argumentos. Entendeu? E é justamente isso, não é questão do machismo, né? Isso é uma questão de é isso que essa geração precisa entender. Porque hoje tudo que você fala dói, né? Deus trabalha com ordem. Sim. E eu fico arrepiado. Ele estabelece regras. Sim. Deus não é bagunçado. Sim. Entendeu? Com certeza. E aí vem as ideologias do nosso tempo e vão falar um monte de coisa. Mas princípio é o que eu falei, que é imposto, né? O que a sociedade impõe hoje, nos dias de hoje. Exato. E aí vamos pensar, antes de Moisés estabelecer lá a classe sacerdotal com Arão e depois chegarem da tribo de Levi para subordinarem-se aos sacerdotes e trabalharem com as coisas de Deus. Vamos voltar lá para Jó. Jó, os teólogos situam no tempo dos patriarcas. Sim. Portanto, ele está antes de Moisés. Né? O que é que Jó fazia pelos seus filhos? Oferecia sacrifícios. Porque eles estavam pecando, porque tinha evidência clara. Porque poderia ser que durante a festa... eles pecavam. Porque na festa a gente está mais suscetível a pecar. Sim. Quem está alegre. Tomou um vinhozinho. Quando a gente vai ao... Brindou com champanhe, né? Só um pouquinho. Assim, é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Pois é. Porque dificilmente você vai falar besteira ou vai fazer uma besteira onde está um velório, lá um luto. Né? Mas você vai numa festa... Você fica lá consciente, né? Exato. No momento do luto. Pode ser que porventura lá na festa, no banquete, um excede lá e peca. Então, eu já estou aqui oferecendo sacrifício. Estou exercendo o meu papel sacerdotal. Né? Hoje, né, o chefe da casa, claro, mas o pai não está presente. Então a graça de Deus está ali e alguém vai exercer isso. Né? Uma direção do Espírito Santo, ou alguém da família, uma pessoa que vai ter uma função importante ali. Mas a questão é quando essa família está completa e há uma omissão por parte do sacerdote. Eu não falo da sacerdotisa. Isso e aí até cabe à igreja. Isso quebra um princípio. E o pastor não está vendo, tá tudo bem. Exato. É aquilo, é a omissão. Eu estou debaixo de uma missão, eu estou debaixo de uma visão, eu estou debaixo de um propósito. Né? Porque, eu não sei, mas a gente percebe essa geração de homens meio sentimental demais, né? Sim. Meio dodói, né? O homem, tipo assim, o homem é aquele que você pode chegar na nossa... A gente chega e fala rasgado. Né? É diferente você chegar a aconselhar uma mulher. Que é pisando em ovo, né? Você vai então, mano. Agora hoje parece que a mulher, ela tá querendo... Ela tá precisando, ela tá precisando assumir o sacerdócio porque o homem tá igual o rei Acabe, chorando, virado pra parede, porque Nabote não quis vender a vinha pra ele. Agora uma pergunta de um jovem aqui. Será que se Adão tomasse uma postura de sacerdote ali e não comesse do fruto, viria Deus falando, bem-aventurado és tu, Adão, que não comeu do fruto, e não viria a condenação para a terra? Então, é o campo da hipótese, né? Não tem como. Não tem como... Eu acredito que sim. Eu vou mandar um áudio para ele aqui. Eu acredito que sim, sabia? Então fique acreditando. Mas por que constrangida dessa forma? Por que eu tô falando? Porque não tem como nós dizer para você o que aconteceria. Seu achismo. Você concorda com a minha visão? Eu concordo com você. Concorda comigo? Obrigado, pastor. Só isso. Só isso.
Muito bem, olha aí. Mas é verdade, porque ali... Então, mas infelizmente não tem como fechar um assunto, né, pastor? Não, Porque o fim de tudo, né? A concretização ali é quando Adão come do fruto, né? Adão come do fruto ali, ele se envergonha de si mesmo, vê a sua nudez, né? Quando os dois comem, mas quando finaliza ali em Adão. Então eu acredito que se só Eva, se ali havesse um sacerdócio de fato, talvez... Vamos pegar uma posição mais... um caso mais palpável. Será que não tivesse enviado tanto Pix, alguém chegaria e dizia, você é bem-aventurado? Não sei, mano, eu não entendo muito de Pix, eu sou de rede social. Pastor, então para a gente fechar o assunto, sacerdócio no Novo Testamento é cada um de nós temos que oferecer sacrifícios a Deus. Todos nós temos acesso a Deus. O Todos véu do nós templo se rasgou. Acesso. E a nossa vida tem que ser um sacrifício. E quando eu falo de sacrifício aqui, eu estou falando de culto. Sim. Né? Como diz Paulo aos Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa questão da metanoia, pastor, é o que norteia aqui o MetaLife. Sim. Né? Que antigamente era MetaCast, que se tornou MetaLife. Então a gente tem o MetaLife por questão da metanoia. Né? O J.B. Carvalho, no livro dele, Metanoia, ele trata a metanoia como uma mudança de natureza. Olha só. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler esse livro. Não. Mas se o senhor puder uma hora, é o livro Metanoia, do J.B. Carvalho. Ele trata com profundidade o tema e metanoia, uma mudança de natureza. E eu acho isso bem legal, porque voltando no início e olhando na pia de bronze e indo a 1 Coríntios, quando fala examine-se, pois o homem é si mesmo, dói quando nós nos encontramos com o nosso eu, hein? Sim. Dói. E aí a Bíblia diz, quem confessa o pecado, alcança a misericórdia. É difícil você olhar para alguém e dizer, gente, eu sou mal. Eu sou... O eu não crucificado. É difícil. O eu não crucificado é eu vivificado, né? Ele tá ali todo dia. Só isso. Esse é pregador mesmo. Não, ele tá que tá hoje. Mas é verdade. Gideões daqui a pouco vai mandar um áudio pra você aí. Mas é verdade. Não é verdade, se eu não crucifico o meu eu, ele vai estar vivo todo dia ali comigo. Porque quem está... A carne grita. Exato. Ele vai gritar todo dia. E que é a carne? Né? O que é a carne? Porque a gente fala o eu, a carne. A carne é a natureza humana pecaminosa. Sim. A nossa inclinação é para o pecado. É natural que sim inclinemos para o pecado, né? Sim. É natural a gente querer fazer pix. Entendeu? Paulo, mas olha só, agora falando sério mesmo. É difícil você olhar para dentro de si e ver que errou mandando pix, não é? Você é bobinho, né? Não, agora mas a gente brinca para descontrair o assunto. Porque senão fica um assunto pesado. Mas é verdade. Agora, falando sério, dói quando a gente tem que confessar um pecado nosso. Sim. Às vezes, é igual... Vamos pegar... Quem confessa tentação não confessa pecado. Se você confessar que está sendo tentado, pode ser que Deus te livre do pecado. Mas o que eu queria destacar aqui é que às vezes é muito fácil na inverdade, porque não é uma verdade. O Senhor descobre uma fraqueza minha, sabe de alguma coisa e vem me corrigir. Sei muitas, viu? Que bom, né, Manoel? Pelo menos você está ciente. Agora eu chego e venho e falo, pastor, me perdoa, peço desculpa pro Senhor, para você. Mas comigo, eu mesmo não assumi dentro de mim que eu errei e falhei. Não adianta nada. É interessante você tocar nesse assunto. Eu ia pregar exatamente sobre isso, pastor. Olha aí, esse pregador mesmo, muitos assuntos para pregar, hein? Gente, vocês viram como o nosso tema é muito sério, né? Nós estamos encerrando. Quero falar para você da Escola Baruch Kids, um colégio bilíngue com princípios cristãos. Quero falar para você
do MM Embalagens, uma loja que tem tudo para sua festa no centro de Tremembé, tá bom? Se você precisar, é só você chamar. Tá certo, gente? Infelizmente, por hoje, está se encerrando. É só. É hora de dar tchau. O tema é muito sério, mas a gente é muito leve, né? Não somos tão leves assim, naturalmente, mas espiritualmente somos leves, né? Somos bem é isso. Pastor Emerson, eu vou pedir para o senhor fazer uma oração por nós. Amém. E vamos marcar a parte 3 já. Vamos. Que é sempre muito bom Amém. Recebê-lo aqui. Uma honra, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço o senhor largar todo o seu trabalho lá, que o senhor é psicólogo, né? O senhor atende em consultório, pastor? Atendo em Pindamonhangaba, atendo online também. O senhor não quer deixar o contato do senhor, da clínica, alguma coisa? Posso deixar o telefone? Pode, que aí fica fácil. Tá, é código 12 mesmo, 997668207. Então, 12997668207. Tá bom, o Gu já deixou fixado ali. E alguém quiser precisar entrar em contato. Sim, né? Estou à disposição. E é muito bom fazer uma terapia. Ajuda. Ajuda muito. Muito, é muito bom. E achar um terapeuta cristão, então... Faz a diferença. Faz toda a diferença. Então, pastor, muito obrigado. Tá bom? Tem a faculdade também que o senhor coordena lá. Quer falar um pouquinho do FABAD também? Pode falar. Sim, atualmente eu sou professor da FABAD, né? FABAD oferece curso de teologia com 3 anos de duração, 100% online, 100% à distância. Então, quem deseja fazer o curso de teologia, a FABAD é uma excelente opção. E se a FABAD quiser nos patrocinar, o senhor já leva o pedido lá. Exatamente. E fala para ele patrocinar. Exatamente. O Metalife. Pastor, ora por nós, por favor. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti por este encontro. Sentimos a Tua presença conosco neste lugar. O Senhor nos chama, Senhor, a que exerçamos o sacerdócio real, sacerdócio vivo, tendo a nossa vida, Senhor, como um sacrifício, como culto, Senhor, a Ti. Eu quero pedir a Tua bênção sobre esta equipe, pedir que o Senhor continue conduzindo, Senhor, este trabalho, e que muitas vidas sejam alcançadas, transformadas, passem pelo processo de metanoia e verdadeiramente entrem no Metalife, numa vida transformada segundo a Tua palavra. Senhor, abençoa todos aqueles que estão participando, assistindo, que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre as nossas famílias e sobre a igreja do Senhor. Oramos por estas causas e descansamos na certeza do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Certo, gente. Por hoje é só. Quarta-feira que vem tem Metalife levando até você informações que transformam a sua vida. Forte abraço.